John Wesley, 1703 a 1791, fundador do metodismo, avivalista, evangelista, líder que influenciou a Inglaterra no século XVIII. Seu movimento tirou seu país de uma revolução e da guerra civil. Você pode não entender tudo o que lê na Bíblia, mas pode obedecer a todos os ditames que compreender. Dê-me 100 homens que amem a Deus de todo o coração e nada temam, a não ser o pecado, e eu mudarei o mundo. Quando tenho um pouco de dinheiro, livro-me dele tão logo seja possível, para que ele não encontre o caminho do meu coração. Tenho um negócio na terra, salvar almas. Aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que todos os teólogos da Inglaterra. Sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Esses são pensamentos, frases ditas por John Wesley, relatado aqui neste livro, neste pequeno livro, escrito por Anderson Caleb. Um livro de 86 páginas, apenas 86 páginas, mas que falam demais sobre John Wesley. Um livro de 86 páginas que não perde para livros aí de 300 e poucas páginas, que tem como título Wesley ainda fala. Então hoje vamos falar um pouco sobre John Wesley, meditar na palavra de Deus, trazendo como exemplo John Wesley. O título da palavra, Wesley ainda fala. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. Aí diz que Pedro e João subiam ao templo e se depararam com um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe. Todo dia esse homem se colocava ali naquela posição para pedir esmola às pessoas que entravam ao templo. E não foi diferente com Pedro e João. Ele foi e pediu esmola para Pedro e João. Pedro e João, olhando para eles, disse assim: Eu não tenho dinheiro algum, mas o que eu tenho eu vou te dar. Naquele momento ali, aquele homem foi curado, e relata essa palavra que ele entra ao templo maravilhado, louvando a Deus e glorificando a Deus. Mas existe algo interessante nessa palavra. Quantas vezes Pedro e João passou por esse homem? Talvez eles possam ter dado esmola para esse homem. Isso aí já nos traz um ensinamento, que esmola não muda a vida de ninguém. Pois dia após dia aquele homem estava ali coxo, com aquela deficiência, com todos os seus problemas, pedindo esmola. Talvez você possa estar dando esmola às pessoas. Talvez você possa estar dando algo que não mude a vida das pessoas. Talvez a sua palavra não está fazendo diferença na vida das pessoas. Assim, dia após dia, aquele homem se colocava na porta da igreja, na porta do templo, e a sua vida não mudava. Mas dessa vez, Pedro e João sobem diferente. Porque no capítulo anterior, a promessa de Deus se cumpre na vida daqueles homens. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, fala sobre o dia do Pentecostes. Eles foram capacitados, revestidos de poder pelo Espírito Santo de Deus. Então agora eles sobem diferente. Eles sobem cheio do poder de Deus, cheio da unção do Senhor. Aquele homem não sabia, mas agora a vida dele ia mudar. Novamente ele volta a pedir esmola, só que agora ele pede esmola às pessoas certas. Quando ele pede esmola para Pedro e João já tinha nas suas mãos algo muito maior naquele momento do que uma simples esmola. E ali eles são usados por Deus para poder libertar, para poder curar aquele homem. Estou falando isso porque algo parecido aconteceu na vida de John Wesley. John Wesley relata que ele fazia missões que estavam sendo
fracassada. Ele mesmo diz isso. E também relata que eu estou indo evangelizar, mas quem é que vai me evangelizar? John Wesley fazia a obra de Deus, mas não tinha a certeza da sua própria salvação. Mas vindo de uma dessas missões, dentro de um barco, ele encontra um grupo de moravianos. E ali ele fica impactado, tamanha fé daqueles homens com relação à salvação. Em uma pequena reunião, no dia 24 de maio de 1738, a história de John Wesley muda. Ele, escutando parte do prefácio de Lutero, a Epístola aos Romanos, ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Ele sentiu seu coração sendo abrasado, ele sentiu queimar aqui dentro algo diferente. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ele sai dali com aquela certeza da salvação que ele vinha buscando anteriormente. Daí para frente, seu ministério muda. Muda ao ponto de mudar a história do seu país, muda ao ponto de mudar a história em geral, contanto que até hoje nós somos alcançados pelos ensinamentos desse homem. Ele percorreu em cima do seu cavalo cerca de 250 mil milhas, pregou 40 mil sermões. Raramente ele pregava 2 ou 3 vezes por dia, normalmente ele pregava de 7 a 8 vezes por dia. Diz um relato sobre ele que um homem entrou num vilarejo e procurava uma bebida alcoólica. Procurando e não achando, procurando, não conseguindo encontrar, ele parou um camponês e perguntou: por que eu não acho bebida alcoólica aqui nesse lugar? Vira o camponês para ele dizer assim: porque um homem chamado John Wesley passou por aqui. Então a sua vida após aquela experiência ela foi transformada. Ele marcou história, ele começou a fazer diferença e assim a obra de Deus passou a ter resultado. Eu quero dizer com isso que você precisa ter a sua experiência com o Espírito Santo de Deus, porque sem ele você não vai chegar a lugar nenhum. E é uma das frases de John Wesley que vai finalizar a nossa palavra de hoje. Diz assim: sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada, a não ser acrescentarmos pecado sobre pecado. Sem o Espírito de Deus você não pode vencer. Sem o Espírito de Deus você não pode vencer a doideira desse mundo, o pecado que bate na sua porta todo dia. Não tem como vencer, você vai cair. Você tem que estar cheio, você tem que buscar o Espírito Santo de Deus, você tem que buscar o batismo do Espírito Santo, ser fortalecido para poder vencer e principalmente fazer a obra do Senhor, para que haja resultado, para que as pessoas sejam impactadas, para que as pessoas sejam curadas, para que a vida delas mudem. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, ser revestido de poder de Deus. Então medite nessa palavra, busca aí no Google sobre John Wesley, porque existe muita coisa que fala sobre ele, não tem como falar tudo aqui. Também busque sobre dons espirituais, como alcançar, enfim, se interesse pela palavra, se interesse pelas coisas de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te entregar aquilo que você está necessitando. Então eu profetizo que amanhã aquela pessoa que todo dia pediu esmola para você, buscado em você algo que possa mudar a vida dela, amanhã ao você se deparar com ela, você possa entregar algo realmente que possa mudar a vida dessa pessoa. Seja cheio do Espírito Santo, transformado por ele, dê um F5 na sua vida. E o mesmo Deus estará com eles e será